O número de derrames de grandes dimensões diminuiu significativamente nos últimos 40 anos. Os registados na primeira década do século XXI representam 1/8 dos que ocorreram nos anos 70. Em 2009 não houve acidentes deste género. Os mecanismos de prevenção para evitar este tipo de acidentes são hoje bastante numerosos e muitos deles são bastante eficazes, como os esquemas de separação de tráfego, a formação das guarnições, o nível de manutenção que se procura que seja muito elevado nos navios, para que não haja avarias que possam ter efeitos catastróficos. Enfim, há de facto uma quantidade grande de medidas que hoje são aplicadas, sem esquecer, por exemplo, medidas dissuasoras, como o princípio do poluidor-pagador, e que efetivamente é aplicada em muitos casos. Quem cometa ações que causem poluição poderá vir a ser responsabilizado pelas operações de limpeza e por aí fora. O sistema de separação de tráfego controla o risco de colisões. Define-se, por exemplo, que quem navega para sul vai mais ao largo e quem navega para norte está mais próximo do continente. Mas é necessário fiscalizar o cumprimento destas regras. O navio que encalhou ao largo da Queensland, Austrália, junto à Grande Barreira de Coral, seguia fora de rota e em excesso de velocidade. Os ambientalistas consideram que, em caso de atravessamento de zonas muito sensíveis, a navegação deveria ser patrulhada. Peguemos noutro exemplo. O Prestige derramou 77 mil toneladas de combustível porque o casco estava em mau estado e rompeu. Atualmente, segundo o Port State Control, cada Estado europeu tem o dever de inspecionar os navios que entram nos portos. Se tiverem problemas, ficam retidos. E como controlar as ações de limpeza dos navios? Aquilo que nós estamos preparados é numa prevenção eficaz de situações não acidentais, mas de poluição deliberada. Nós temos uma das principais rotas de navegação a passar aqui mesmo em frente à nossa costa. Temos mais de uma centena de navios de longo curso por dia a passar ao largo da nossa costa. Talvez metade deles ou mais carregados com cargas perigosas. É mais ou menos conhecido, enfim, na gíria marítima, que uma das zonas preferenciais para atirar poluição borda fora é exatamente ao largo da costa portuguesa, porque a vigilância ainda é insuficiente. O professor da Universidade de Lisboa considera que os meios aéreos estão subaproveitados. Nós, neste momento, já temos meios de vigilância através de radares e sistemas de telecomunicações costeiros. Não conjugamos ainda isso com outros meios que temos ou que podíamos ter, nomeadamente meios aéreos, que temos, mas não usamos para vigilância marítima, ou usamos muito pouco, ou vigilância via satélite, que temos. Esses meios existem, ou existem alguns, mas não estão a ser rentabilizados por Portugal. As descargas operacionais acontecem muitas vezes na ilegalidade e são tão ou mais prejudiciais que as marés negras. Responsabilidade de muitas entidades. A prevenção parece às vezes não ter uma estratégia. Esperava-se que o Centro Internacional de Luta contra a Poluição do Atlântico Nordeste, criado por Portugal, Espanha e Marrocos, desse uma ajuda nestas operações, mas por discórdias diplomáticas, o CILPAN mantém-se como um centro de informação. Os exercícios de combate a derrames são cruciais para a preparação das equipas. É no terreno que se definem os locais prioritários de proteção, já que Portugal ainda não tem um mapa de zonas sensíveis. Ao mesmo tempo, aprende-se a articular esforços com as entidades locais e com a população. Em situação de uma catástrofe como esta, é rara a pessoa que não corre a ajudar. Mas será que a população sabe como proceder nestes casos? A história prova-nos que não. Nós estamos, sobretudo, a dar uma oportunidade de treino neste cenário que tem condições muito favoráveis, porque tem zonas de areia, tem água calma e tem também zonas de rocha que permitem, particularmente os voluntários e também algum do nosso pessoal com menos treino, se familiarize com o funcionamento de alguns equipamentos que seriam usados numa operação como a que estamos a simular. Temos aqui vários tipos de recuperadores que estão a recolher a mancha poluente e que são adaptados especialmente a funcionar em águas restritas e de pouca profundidade, com manchas pouco espessas, portanto manchas finas e de produtos pouco viscosos.
cuidados é que aprenderam que tinham que ter? Essencialmente, sempre usar luvas de proteção, estar completamente impermeabilizado para não ter qualquer contaminante a entrar no organismo, usar óculos de proteção, sobretudo na lavagem das rochas. Quais foram as maiores dificuldades que enfrentou? Aqui, talvez na remoção de todo o lixo orgânico que depositamos, enterrava-se muito na areia, tínhamos de fazer a limpeza completa, até porque se fosse mesmo crudo, não convinha que ficasse restos ou resíduos na praia. É um teste à paciência. Limpar as rochas e os intervalos entre elas é tarefa para muitas horas, se não dias. Os resíduos nas areias são recolhidos com ancinho e pá, nada pode ficar esquecido. Depois, a matéria retirada das águas é encaminhada para um centro de tratamento adequado. Todas estas operações exigem espaço e planeamento. Uma das questões que se coloca é onde é que se põem os tanques, onde é que se armazenam os resíduos que são retirados. E nos planos de ordenamento, embora não seja habitual termos áreas definidas para este tipo de utilizações, deveremos, num território como este, com vários riscos, seja da erosão costeira, seja das cheias, seja até nas zonas florestais de incêndios ou até de químicos pelas indústrias e da atividade portuária, devemos ter sítios que, entre aspas, terão condenados para, numa situação em que aconteça, numa situação real, esses locais sejam destinados e propositadamente para esse uso. Estabelecer os locais condenados é quase tão importante como definir as zonas prioritárias de proteção, mas falta a Portugal um mapa de zonas sensíveis. Não temos conhecimento oficial de que exista um mapa de sensibilidade do país. Conhecemos alguma identificação de sensibilidades locais e procuramos, sobretudo nos exercícios que realizamos, conhecer das entidades competentes em cada local e também das universidades que têm muito conhecimento acumulado e que o disponibilizam a quem se mostra interessado e, obviamente, incorporamos esse conhecimento no planeamento dos exercícios para que um dia que seja necessário, numa operação real, possamos atuar muito rapidamente com esse conhecimento já incorporado. Uma operação de contenção e limpeza pode demorar semanas, meses ou até anos. Tudo depende da dimensão do desastre. Neste exercício não foi necessário limpar animais ou colocar equipas de vigilância permanente no terreno, mas numa situação real, registar as evoluções ao longo do tempo é determinante para que se adequem as medidas de recuperação às necessidades do território. No final do Galeota 2010, o balanço é positivo. A aprendizagem sobre como agir na Ria de Aveiro é um trunfo estratégico para o futuro. Agora, há que estender este conhecimento a toda a costa portuguesa, melhorar os mecanismos de prevenção e identificar as áreas sensíveis é o que se espera do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, anunciado para junho.